Boa tarde. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, iniciado pela manhã. Agora, aprofundando ainda mais a temática em sintaxe do português, um tópico importante, referente às estruturas de subordinação. A parte final da nossa conversa, da nossa apresentação sobre o tema. Está bem? Lembrando que o objetivo de uma disciplina como esta, de uma videoaula desta natureza, é ajudar o aluno a descrever, certo? Apresentar não de forma prescritiva, né? Dando regras para o uso da língua ou da estruturação sintática, mas descrever o fenômeno da sintaxe. Analisar, a gente pode analisar, só que a unidade de análise que nós estamos considerando aqui não é como a antiga forma de analisar na gramática tradicional, que era simplesmente analisando os termos da oração. E isso era muito complexo, porque, às vezes, um termo não é representado só por um nome. Às vezes, o termo é representado por uma unidade mais complexa, a que nós chamamos de sintaxe. Explicar também a estrutura. Com base na linguística, nós podemos explicar o que pode estar ocorrendo, inclusive em regras de concordância, na reconstituição de um texto, na refacção do texto. Eu lembrava aqui que muitas vezes a escola reduz o ensino de gramática, o ensino de sintaxe, em si mesmo, né? Quer dizer, como se ensinar português, a sua nomenclação, fosse reduzida a sua terminologia. Mas lembre-se que um bom ensino de sintaxe, ele pode ser aplicado naturalmente à produção de textos. Um bom ensino de gramática, de sintaxe em particular, pode ajudar na revisão de um texto, tá certo? E isso vale para nível de educação básica, ensino fundamental, ensino médio, como também na educação superior, tá bom? Então, vamos seguir. Nós continuamos com a fonte de exemplários com base na gramática do Rocha Lima. E por que você está utilizando o exemplário, as frases, os exemplos extraídos do Rocha Lima? Porque, a exemplo das boas gramáticas, esses autores, esses estudiosos, trazem exemplos extraídos da literatura. Eu acho isso fascinante porque, assim como poderia, claro, tirar de uma notícia de jornal, né? Como poderia fazer ad hoc, construir aquilo para... Mas o literário é fascinante, mostrando a importância do texto literário na nossa formação gramatical, né? Como a leitura de um texto literário, como ele pode servir de referência para nós. Não para ninguém ser um Machado de Assis, um Fernando Pessoa, não. Mas aprender com esses grandes autores a reconstrução do texto, a construção de uma frase de expressividade, com mais efeito estilístico e assim por diante. Na parte da tarde, nós vamos dar continuidade ao estudo das orações adjetivas, porque elas têm, conforme nós vimos mais cedo, elas trazem o pronome relativo, que é muito enriquecido na nossa reflexão pelas funções sintáticas que ele exerce, tá certo? Mas convém fazer aqui uma distinção entre orações adjetivas. Nós temos dois tipos, a explicativa, que nós vamos discutir agora, apresentar, e a restritiva. Eu não vou enfatizar aqui, embora fale, nós não vamos ficar aqui numa aula mostrando aquelas características tradicionais, né?
as explicativas podem vir com vírgula, não sei o quê. Isso é importante? É importante, talvez, para o professor. Em sala de aula, não. Então, eu já acho interessante em sala de aula você ensinar uma adjetiva explicativa para produzir um efeito estilístico, um efeito de sentido, para melhorar o sentido e assim por diante. Bom, na definição da oração adjetiva explicativa, é aquela que acrescenta uma qualidade acessória ao sintagma nominal ou pronominal. Professor, o que é essa qualidade acessória? É uma qualidade que não é imanente na frase, certo? Ela não é necessária, ela é acessória. Por isso que as orações adjetivas, sejam explicativas ou restritivas, sintaticamente funcionam como adjunta nominal, que são termos acessórios. Então, a qualidade acessória é acessória na estrutura. Às vezes, do ponto de vista semântico, não, né? Porque um adjetivo que está aplicado àquela situação, um adjetivo que está sendo aplicado àquele núcleo, produz um efeito de sentido, né? Dá um efeito tanto do ponto de vista literário, do ponto de vista também de comunicação. Bom, então, a adjetiva explicativa é aquela que acrescenta uma qualidade acessória ao sintagma nominal ou pronome. Nós falamos mais cedo que o pronome também tem esse comportamento sintagmático, porque aquela história que um pronome fica no lugar do nome faz sentido, né? Porque o pronome, a existência do pronome na estruturação das frases ou na produção do texto é exatamente para evitar aquela recorrência, né? Aquela repetição desnecessária de um nome que nós vimos aqui. Então, o pronome, às vezes, por isso que os pronomes são estudados ricamente na linguística textual, porque uma das dimensões, digamos, utilitárias ou pragmáticas dos pronomes, uma dimensão é ser anafórico, né? Aquela anáfora pronominal, quer dizer, a anáfora está no lugar do nome, mas expandindo e caminhando para frente. O sintagma nominal, nesse caso, a adjetiva restritiva ou explicativa funcionaria assim, né? Ela completaria completaria, não, acrescentaria uma qualidade acessória ao sintagma, particularmente ao chamado antecedente, porque quando você tem na estrutura da oração adjetiva e tem um pronome relativo que, por excelência, né, pode ser quem também, claro, você tem o que vem antes do pronome relativo, a que nós chamamos de antecedente, e o que vem depois do pronome relativo, a que nós chamamos de consequente. Por exemplo, na frase, meu pai, que é um homem justo, saberá resolver a questão. O que torna a expressão que é um homem justo uma oração adjetiva explicativa? Primeiro, ela é um acessório. Como assim, professor? Toda vida é acessório aquilo que eu mexo na estrutura e não faz falta. Por exemplo, se eu apagar, eu uso o critério do apagamento. Se eu apagar e disser assim, meu pai saberá resolver a questão, não há comprometimento semântico, eu continuo entendendo. Mas dizer assim, meu pai, que é um homem justo, eu estou acrescentando, aditando uma qualidade ao antecedente que é meu pai. Por isso que é um homem justo, além de ser uma oração adjetiva explicativa, do ponto de vista sintático, funciona como um adjunto adnominal do meu pai, aí no caso. Só que é um adjunto adnominal com verbo, né? Que é um homem justo. E se aí torna a oração, portanto, uma oração adjetiva, explicativa.
Claro que, do ponto de vista estrutural, é interessante reconhecer que, normalmente essas orações adjetivas e explicativas, elas vêm entre vírgulas, né? Elas têm um certo deslocamento na estrutura. Não é interessante, né, esse estudo? Há também a oração a oração adjetiva restritiva, né? O que é a oração adjetiva restritiva? É aquela que restringe. Enquanto aquela anterior explicava, essa precisa, essa restringe o sintagma nominal. O homem que peca se sente culpado. O homem se sente culpado. Perfeito. Mas quando eu digo o homem que peca, não é todo homem. É somente aquele que peca. Ora, esse que peca acrescenta uma significação ao sintagma o homem, ou ao seu núcleo homem. Veja aí que estruturalmente aparece sem vírgula. É um forte concorrente à oração adjetiva restritiva. E claramente não está explicando. Claramente está restringindo. Não é o homem que sorri, não é o homem que anda, é o homem que peca, é o pecador. Por isso que o que peca pode ser, às vezes, se você tiver dúvida, você pode substituir por um adjetivo correspondente. O homem pecador se sente culpado. Então você nota que peca, que tem um verbo, portanto é a oração, pode ser substituído por um nome, um equivalente, tornando, portanto, o período simples, né? O homem pecador se sente culpado. Quais as funções sintáticas dos pronomes relativos? Nós vimos mais cedo frases do tipo ele fitava a noite que cobriu cais, em que cobria cais, que cobria o cais, esse pronome relativo exerce a função de sujeito, porque ele corresponde ao mesmo antecedente anterior. Ó. Ele fitava a noite cobriu o cais. Então, esse que aí é equivalente a dizer a noite. Nessa posição, se eu digo assim, a noite cobriu o cais, eu não tenho dúvida que esse a noite é sujeito. Por isso que o que aí exerce o papel de sujeito. Mais cedo também eu citava para vocês o caso de objeto direto. As ideias que tanto amavas já não são tuas companheiras de toda hora? Ora, que tanto amavas, aí você tem uma oração. Não tenho dúvida, professor, porque eu estou diante de um verbo. No caso, amavas. Amar quem? Amar o quê? Bom, esse verbo é transitivo direto. Cadê o objeto direto dele? Olhe para o quê e olhe para o antecedente. Amava tanto as ideias. Ah, então esse que exerce o papel de objeto direto. Tá certo? Então, quando você conversa com o verbo, com sua transitividade, você acaba descobrindo a função do quê? Pálidas crianças a quem ninguém diz, anjos, debandai. A quem ninguém diz. Diz a quem? Quem diz algo a alguém. Ele disse assim, anjos, debandai. Mas ele disse a quem? A quem ninguém. Então, esse a quem ninguém é, portanto, o a quem aí exerce o papel de objeto indireto. Quem diz a quem. E aí é bem característico, né? O a quem já tem uma natureza de introduzir realmente o objeto indireto. Ele tem essa estrutura, assim, digamos, quase canônica. O complemento relativo, ele aparece em frases do tipo e as buscas a que eu procedia, sempre baldadas.
E as buscas? Aqui eu procedia. Eu procedia a quê? A quê? Aqui eu procedia. Proceder a quê? Então, aí, você tem um complemento relativo, tá certo? Um complemento relativo. Porque esse aqui completa o sentido de proceder, tá certo? Proceder a elas, proceder a buscas nesse sentido. Então, você nota que esse estudo da função sintática do que tem muito a ver com a própria regência do verbo, a natureza do verbo. Não há como você descobrir verdadeiramente a função sintática do que sem estar olhando para o verbo. Não há como você descobrir verdadeiramente a função do que sem olhar o que vem antes, o chamado antecedente. E o consequente, no caso, é o verbo. Por isso que o que você diz que é um pronome relativo. Por que ele é um pronome relativo? Porque ele se relaciona com antecedentes e se relaciona também com o consequente. O que também pode exercer o papel de predicativo. Olha um exemplo aí. Vai pioneiro e solitário arcebispo, com o santo e desacompanhado que ele é neste mundo vazio. Então, esse que ele é um predicativo. Que ele é. Ele é o quê? Santo e desacompanhado. Então, para evitar a repetição de santo e desacompanhado, você cria a construção, cria essa oração aí, em que o que exerce papel de predicativo, né? Logo, observa aí que no consequente, isto é o verbo ser, que ele é o quê? Santo desacompanhado. O que também, ele pode exercer papel de adjunta nominal. As terras de que era dono valiam mais que um ducado. Então, as terras de quê? Tenha muito cuidado. Às vezes, a gente, por exemplo, sempre depois de um substantivo, a tendência é aparecer um adjetivo. Jamais jamais não, mas vai ser muito incomum você encontrar um advérbio, por exemplo, né? Então, tenha muito cuidado na análise. Eu observava nas avaliações de vocês isso. Tem muito cuidado. A cidade de Sobral, quer dizer, de Sobral não pode ser adjunta adverbial, concorda? Embora se refira ao lugar, mas a cidade de Sobral aí vai ser outra coisa, menos adjunta adverbial. Embora, porque nem toda adjunta adverbial é de lugar. Quando se fala em adjunta adverbial, necessariamente não é de lugar. Pode ser de modo, pode ser outra coisa. Mas lembre-se o seguinte, a adjunta adverbial acompanha o verbo. A adjunta adverbial qualifica, modifica o adjetivo. A cidade de Sobral, por exemplo, não está modificando, certo? Então, normalmente aí você tem um caso de aposto, né? Uma realização de aposto. É fascinante o estudo sintagmático, porque no estudo sintagmático você diz, por exemplo, a cidade de Sobral, e você não se preocupa tanto com a nomenclatura. Isso é uma adjunta nominal, isso aqui é aposto, não sei o quê, é adjunta adverbial. Não, você simplesmente, não, estou diante de um sintagma preposicionado, só isso, né? Isso já é suficiente para análise. Há também situação do agente passiva, bendito e louvado seja Deus, por quem foste criada. Então, por quem foste criada, é muito característico da agente passiva, porque o agente passiva, ele é sempre introduzido por preposição, tá certo? Então, sempre sofre essa introdução. Alguém quer fazer pergunta? Alguém deseja perguntar alguma coisa? Não, né?
Muito bem. Há também o que pode introduzir o adjunto adverbial. Aí é diferente, ó. Esses eram momentos em que ela sofria, mas amava seu sofrimento. Eram momentos em que ela sofria, em que ela sofria em quê? Então você nota, eu até destaquei embaixo, em que é uma adjunta adverbial de sofrer. Botem sempre na cabeça, o adjunto adnominal, ele está sempre próximo, a palavra é adjunta, está sempre próximo ao nome, ou se refere ao nome. Já o adjunto adverbial, ele sempre está próximo ou se refere ao verbo. Veja aí que em que ela sofria é um adjunto adverbial, esse que em que exerce o papel de adjunto adverbial, essa oração, né, praticamente tem esse valor, porque está completando, do ponto de vista semântico, uma demanda do próprio verbo, né? Sofrer em alguma coisa, eu sofro por amor, eu sofro em não conseguir chegar até o cargo tal. Então, são essas circunstâncias. Bom, um outro ponto importante que eu queria colocar para vocês são as orações adverbiais. As orações adverbiais, elas se denominam assim porque são equivalentes a um advérbio e figuram na oração como adjunto adverbial. Podem ser desenvolvidas e reduzidas também. Lembre-se que aqui, em momento algum, eu fiz questão de dar exemplo com as reduzidas, porque demandaria muito tempo. Não é um estudo sobre orações subordinadas. A gente está fazendo aqui uma revisão e, ao mesmo tempo, acrescentando informações na perspectiva linguística. Tá certo? Bom, mas vale a pena conhecer a tipologia das adverbiais. Você tem, por exemplo, as causais. Ela indica o fato determinante da realização ou não realização do que se declara na principal. Veja um exemplo. A formiga não receia o inverno. Por que ela não receia? Porque ela economiza no verão. Isso é uma figura, né? Lembra aquelas fábulas, não é isso? A formiga não receia o inverno, por quê? Qual a causa? Porque economiza no verão. Essas adverbiais, se você notar, elas são muito motivadas, né? Claramente você identifica uma oração adverbial causal. Normalmente ela vem com esse porquê. Há concessivas, que dá essa ideia de oposição, né? De uma certa posição, concessão ou oposição. Irei vê-la, ainda que chova. Nós usamos com muita frequência, né? Ainda que chova, ainda que não dê, que tudo concorra ao contrário, eu vou persistir. Ainda que eu tenha dificuldade, eu não vou abrir mão. Então, aí dá uma ideia, eu não sei claramente se seria oposição, mas uma certa concessão, né? Irei vê-la, ainda que chova. Ainda que chova, irei vê-la. E você, uma das coisas interessantes nessas adverbiais, que eu gosto muito, é o seu deslocamento. Uma das características das adverbiais, isso vale com os advérbios também. Eu digo assim, irei vê-la amanhã. Não, amanhã é advérbio. Mas eu posso dizer assim, amanhã irei vê-la. Posso iniciar. Poderia também colocar no meio, irei amanhã vê-la. Então, se você notar, o advérbio é uma categoria gramatical de grande mobilidade na estrutura. Ora, se o advérbio tem essa mobilidade, a oração adverbial também terá essa mobilidade. E não é só na concessiva, não, mas demais também. Às vezes eu gosto até de brincar, mostrando para o aluno essa mobilidade, essa versatilidade
estrutural das adverbiais, certo? Ainda que chova. Esse ainda que é bem característico desse tipo de adverbial. Tem também as condicionais. Eu gosto muito das condicionais, né? Que a gente usa com muita frequência. Se eu tivesse 20 anos, casar-me-ia com você. Se eu tivesse 20 anos, caso eu tivesse 20 anos. Às vezes aparece caso, em vez de se, né? Mas normalmente é o se. Se eu tivesse 20 anos, casar-me-ia com você. Casar-me-ia com você se eu tivesse 20 anos. Você vê que eu fico brincando. Casar-me-ia se eu tivesse 20 anos com você. Então você brinca de deslocar essas orações adverbiais e onde entrar, cabe. Não cria prejuízo semântico, certo? Então, normalmente, é verdade, as condicionais, também chamadas hipotéticas, elas vêm introduzidas com a conjunção, a conjunção aí adverbial, né? E as conformativas? Olha o exemplo. Os fatos se passaram conforme a cigana os previra, como disse Buda. Conforme, consoante. As próprias conjunções adverbiais, elas já vão dizer, já vão praticamente definir, classificar essas orações. Os fatos se passaram conforme foi anunciado, conforme a cigana os previra. Por que, conforme as ciganas o previra, por que é um adverbial? Porque tem verbo. Toda vez que você encontrar um verbo dentro de uma estrutura sintagmática, ele pode ser núcleo ou não, mas normalmente, se ele for significativo, será, portanto, o núcleo do predicado. Comparativas, como uma cascavel que se enroscava, a cidade dos Lázaros dormia. Então, como? Aí eu estou comparando, introduzindo também por uma conjunção adverbial. Consecutivas. Ele foi tão generoso que me deixou pasmado. Veja que é uma estrutura que a gente usa com muita frequência, né? Ele foi tão generoso que deixou pasmado. Então, você nota aí que, normalmente, essas orações adverbiais, elas são virguladas, né? Isso é uma boa característica, né? Elas são virguladas porque elas têm um poder de deslocamento muito grande dentro da oração, certo? E talvez pelo seu caráter acessório também, né? Eu posso dizer essa frase aí, ele foi tão generoso, não, encerrar. Ou dizer simplesmente, ele foi generoso. Mas parece que condiciona um pouco quando eu digo, ele foi tão, foi tão generoso que gerou essa consequência. Então, a consecutiva é aquela que vai gerar uma consequência, um resultado, né? Ele foi tão generoso que me deixou pasmado. E as finais, simulou a doença para que o deixassem sair. Para que o deixasse sair. Então, esse para que o deixasse sair é final, foi o fim último. Simulou a doença para escapar da prova. Simulou a doença para que o deixassem sair. Então, que o deixassem sair é, portanto, a final. Trabalha muito, a fim de que nada falte à família. Então, a fim de que também introduz uma oração adverbial final. Há também as modais. A disciplina militar prestante não se aprende, Senhor, na fantasia, sonhando, imaginando, estudando. Então, aí aparece a modal, uma modal, inclusive reduzida, né, de gerúndio aí, sonhando, imaginando, estudando. É o modo, né? As proporcionais. Quanto mais convivo com ele, tanto mais o aprecio. Então,
proporção. À medida que eu convivo, o conheço mais. À medida que eu convivo com ele, mais o aprecio, mais o respeito. Então, é a proporção. É tudo muito proporcional, né? Faço isso e tenho um retorno aqui. As temporais. Quando a morte chegou, encontrou em paz com Deus. Quando a morte, então esse quando a morte aí já introduz, portanto, uma temporal. O quando aí, normalmente ele realmente que vai introduzir essas orações subordinadas adverbiais temporais. Encontrou em paz com Deus quando a morte chegou. Então você vê mais uma vez o poder de deslocamento que essas orações adverbiais têm. Aí ela aparece no início. O quando aí é uma conjunção adverbial, e quando a morte chegou, é uma oração porque ela traz verbo, né? No caso, o verbo chegar. Era mais ou menos isso que eu queria colocar na tarde de hoje, para vocês, né? Para também não ser exaustivo o conteúdo. E fico à disposição de vocês para qualquer dúvida, né, sobre qualquer dúvida sobre o conteúdo ministrado. Gostariam de fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade. Muito bem. Não tendo mais perguntas, eu vou para os finalmente da disciplina, chamando a atenção de vocês para a importância de algumas colocações. Normalmente eu não faço isso, né? Mas eu sinto, e como eu tenho um tempozinho ainda, né? Então, tem algum tempo, eu me sinto à vontade para colocar algumas coisas para vocês. Primeiro, eu queria salientar mais uma vez aqui, deixar registrado a necessidade, cada um de vocês que está participando, quem não está participando aqui por algum motivo, tente levá-lo à consciência de que é importante cumprir as tarefas dentro do prazo. Na vida é assim, tá certo? Não será diferente. Sintam a importância de cumprir as tarefas para você até evoluir profissionalmente, certo? Eu tenho vários ex-alunos que moravam em cidades como Camusim, Tianguá, e que estão na Europa. Então, imagina você, de repente, receber um convite, ser aprovado num concurso para alguma coisa, então tem que seguir as regras. Então, na vida é assim, você tem que cumprir prazos, certo? E uma série de tomada de decisão também com relação às práticas de trabalho. Então, é muito importante todo esse esforço. E ele nunca será em vão. Todos vocês devem fazer um esforço sobre-humano para concluir esse curso. Concluir bem, né? Eu já estou na torcida aqui que vocês concluam bem, já estão caminhando já para o final do curso. Concluam bem para vocês entrem no mercado. E o mercado de trabalho é incrível, porque é um mercado muito promissor nessa área de língua portuguesa. Quando vocês escolheram língua portuguesa, agiram correto, porque o campo de trabalho é muito bom. Bom para concurso público, bom para uma série de coisas. E vocês hoje têm, como professores de língua portuguesa, além de atuarem na prefeitura municipal, vocês sabem que podem atuar também na SEDUC, na Secretaria de Educação do Estado.
Você pode atuar como professor no Instituto Federal, que tem aí também em Camusim, por exemplo. E, enfim, você pode se tornar expedito, pronto, para atuar em qualquer lugar possível, deslocamento. E nunca digo assim, desta água não beberei, né? Às vezes você está em Camusim e aparece uma chance para ir para Fortaleza, para ir para Sobral, para ir para o Maranhão, para outro estado. Antigamente a pessoa, meu Deus, eu vou para outro estado. Aí criavam dificuldades até para deslocamento, mas não é porque era até difícil viajar de avião, né? Mas hoje não. Basta ter dinheiro para pagar a viagem e voltar. Isso não é problema. Assim, quando eu entrei num estado, é porque eu esqueci o nome dele, ele deve estar aí, estamos em cima, não me lembro o nome dele. Ele passou comigo na SEDUC também, né? Passando. Só que ele queria ficar em Fortaleza, mas não gostou, achou Fortaleza violento. Isso em 1991. 91, não 90, faz tempo. E ele disse, não, eu vou voltar para a minha cidade, eu quero voltar para Camusim. Ele não gostou de Fortaleza. Então, bom é isso, essa possibilidade de você fazer um concurso, até escolher a cidade que você quer ficar, tá certo? Então, vale a pena todo esse esforço, essa dedicação, não fique para trás. Se empenhe, né? Se dedique de forma entusiasta. Outra coisa, a nossa área é uma área que requer muito estudo, certo? E é muito bom estudar, é muito bom aprender, é muito bom você tirar um tempo para estudar. Nós estamos passando dias difíceis, né? Eu concordo com você, as dificuldades financeiras, até de alma, né? A gente vive conflitos. A pandemia trouxe uma série de problemas. A gente já tinha alguma coisa incomodando, mas aí piorou na pandemia. Mesmo assim, toda a possibilidade possível que você tiver de estudar, veja uma gramática que você encontra na escola, leve essa gramática para casa, procure estudar, leia a gramática. Leia, da nossa área, a gramática é interessante. Leia, ou tente adquirir essa gramática. Né? Se for comprar pela internet, por exemplo, a estante virtual vende a 8, 10 reais uma gramática. Então, é viável comprar. E não tem saída, tem que estudar mesmo. Vale a pena estudar. Na minha condição, foi importante. Por exemplo, como um filho de lavadeira pode sair daquela condição de pobreza? Só com um estudo. E assim também vale para você. Você vai ter que vencer, você está condenado a vencer. Não tem saída. Então, vale a pena. Agradeço imensamente a forma como vocês se engajaram, responderam, né? Praticamente todos os alunos responderam. Eu fiz 3 APs, né? AP1, AP2, praticamente os que permanecem no curso responderam. AP3 já tem mais da metade da turma, já enviou a sua AP3. Continue, terminou essa disciplina, vamos estudar agora literatura, se dedique à literatura, né? Tentem aproveitar o máximo de seus professores, vão vendo onde é que vocês encontram livros, outras possibilidades, peçam emprestado, né? Vão tentando, leiam na internet, eu sei que é difícil, eu detesto ler pela internet, eu não gosto muito, porque é ruim, cansa, mas, por enquanto, façam isso, se não tiver o livro em papel, tá certo? Vejam a possibilidade na própria escola, às vezes tem lá livros, vá lendo, não pare de ler. Leiam romances também, é interessante. E leiam gramáticas normativas, escolares, vale a pena. Claro, se tiver livros também na área de linguística, melhor ainda, melhor ainda. Então, encontrem motivos para ocuparem isso. É bom sentar.
Então, para você se tornar proficiente nessa área de língua portuguesa, se você tirar todo dia, estudar meia hora, 40 minutos, uma hora, todo dia, ao longo de um ano, você vai ter um manancial muito importante. Escrevam muito, leiam mais ainda, né? Se ofereçam em serviços que você pode ser voluntário, né? Diz, olha, eu topo corrigir essas redações para as escolas, né? Vão ganhando. Não deixa, pode deixar que eu corrija, eu quero contribuir. Até com outra escola, quero contribuir na correção, para aprender também corrigindo os textos, para aprender aplicando conhecimentos que vocês estão adquirindo ao longo desse curso. Por exemplo, vamos dizer que você não tem experiência no ensino médio. Talvez, né? Se envolver com algum professor de ensino médio. Rapaz, deixa eu te ajudar nessas correções, deixa eu ser voluntário. Diz que eu corrijo também redações. Você não quer imaginar como é salutar a gente corrigir textos, como isso ajuda na qualificação da nossa formação. Pois não, Fábio? Quer falar? Professor, já que você citou aí a questão da ajuda, né, os apelos, é inútil, sabe, a gente procurar ajuda, porque geralmente as pessoas não querem se ajudar, não se expõem e nunca tem tempo, sabe? Então, o nosso melhor amigo hoje é a internet, porque a gente pode pesquisar e procurar o o método científico que a gente almeja, né, que a gente procura, tipo o quê? Um ensino médio, a gente vai lá, pesquisa ensino médio, aula de ensino médio, aí, português, a disciplina tal, do conteúdo tal, né, conteúdo X, você procura, vai. Infelizmente, né, a camaradagem hoje, as pessoas não se expõem para ajudar ninguém. É cada qual por si o mundo hoje em si, viu? É muito difícil. Tem, mas é difícil, complicado. Geralmente, em si, se você quer um conteúdo, você pesquisa na internet. Você vai, procura, acha, encontra em PDF, você vai pegar uma apostila daquela, vai, imprime, estuda, lê. O melhor amigo hoje do ser humano é a internet, querendo ou não. Pronto, A internet, realmente, eu concordo, é uma grande aliada, inclusive para formar amigos, né? Por exemplo, eu estou diante de pessoas que eu já tenho um nível de relação, né? Eu já conheço Conceição, Fica já em casa, conheço o professor, você é de Fábio, né? casa. Se preocupe não, você é de Pronto, casa. vocês são de uma cidade que eu gosto muito também, Camicim, gosto muito, né? Eu gosto, vocês não querem imaginar. Quantas vezes em Sobral eu saía para só descansar em Camicim, né? Ali sentado, ali e tal, ficar numa pousadazinha daquela. Nesses tempos difíceis, né, de pandemia, eu realmente não viajei para Camicim. E eu concordo com você, a internet pode ser uma grande aliada na sua formação. Já há muito tempo, né? Ela pode se tornar uma grande aliada. E quanto às atitudes assim mais egocêntricas das pessoas, como eu estava conversando uma vez com um colega sobre isso, né? No início da pandemia, eu dizendo assim, agora a humanidade vai ficar melhor, né? Mais humana, menos egoísta, mais altruísta. Não é bem assim, né? Também Parece que, pensei isso, hein, professor? parece que piorou, né? A gente, às vezes, tem notícia de Eu pensei que o ser ser no humano ia plano ficar mais político. dócil, né? Ia ficar Hã? mais sensível. Eu pensava que o ser humano ia ficar mais dócil, sensível, É, uma coisa mais humilde, né? não ocorreu. Refletir, né, sobre a história. Mas isso não impede, né, de você fazer a sua parte, né? Então, naquilo, né, Fábio, que a gente pode ser solidário, a gente cumpre Com o certeza, a gente tem papel. que fazer a parte da gente, né, professor? Como eu estava conversando com um amigo, né, nesses dias, sobre uma pessoa, eu fiz um trabalho com uma pessoa e ela não pagou. Ela não pagou. E ficou enrolando, aí eu disse, não, desisti, né, não vou mais cobrar. E, não, mas se fosse você, deveria cobrar. Eu disse, rapaz, olha, eu é que não posso fazer o que ela fez. Eu é que não posso enrolar, assim, ludibriar, né? Uma pessoa, por exemplo, uma pessoa faz um serviço para mim, eu fico enrolando, não pago.
Mas essa pessoa se acha nesse direito. Então, nessas alturas, a pessoa já tem 70 anos, como é que eu vou mudar a cabeça de uma pessoa com 70 anos, né? Professor, você foi muito inteligente, viu, pela sua atitude. Não, é um grande negócio, porque no final da noite, né, Fábio, demais colegas, eu preciso dormir. No final da noite, eu preciso deitar e eu não posso levar. Não tem consciência melhor que você botar a cabeça no travesseiro e saber que você está limpo, né, professor? Pois é. Sabe que não é você que está devendo, né? É ele que está me devendo, né? Ele que... não sei como é que ele está vivendo, se ele Isso tem mesmo, plena realmente. consciência, né? Imagina alguém que chega assim, lá, terça-feira, que foi agora, terça-feira passada. Na terça-feira eu passo Pix para você. De um trabalho que eu Se diz fiz. um ditado que o mal a gente paga com o bem, né? Não adianta a gente Pois querer é. ser pior, né? Aí, tá aqui o seu Pix e tal, tudo bem, tá bom. Mas eu sempre nem gero tanta expectativa. Bom, ele não fez a transferência. Claro que eu queria que ele passasse a transferência, né? Fizesse a transferência. Mas eu não vou procurar ele para dar uma porrada nele, não. Eu não tenho. Então, fechou aqui, mas vai ter que abrir a porta de outro lado. Eu vou continuar batendo de outra forma. Eu é que não posso burlar ninguém com esse tipo de comportamento. Eu não posso. Não faz sentido que aos 60 anos eu fique, né, enrolando o pessoal assim, né? Não faz sentido. Bom, pessoal, era isso que eu queria colocar, desejando para vocês, viu? Todo o sucesso do mundo, mais uma vez grato aí pela presença de todos vocês que estão por aqui. A Conceição Paula, seja bem-vinda e foi um prazer enorme tê-lo aqui. A Diana, né? Não é Edna, não, é Diana. A Diana aqui presente. O Enzo Rafael é a Claudiane. Claudiane, desculpa. E Fábio Magalhães, é um prazer, uma É honra. nóis. Talvez... Vem por aqui, rapaz, pra gente comer um peixinho assado. Pronto. Mas quando eu tiver encontrar vocês por aí, vocês se apresentem, viu? Porque vocês não aparecem em imagem, mostram uma foto. Tem um aqui que bota um Você tem bonequinho. o contato da gente aí, fale com a gente que dá certo. Dá certo, né? Então, a Joelma Félix também, a Lucilene, a Marcelene Roques também, Maria de Lourdes. Olha aí a Claudiane, né? A Navegantes aqui presente. Estamos tudo feio, professor. Aí a gente quer se aparecer. Pronto, a Joelma está aqui. Finalmente, né, eu vi o rosto da Joelma. Só é foto, né? Aquelas fotos. Pela Olha foto a aí, gente tá Fábio mais aí. bonito, né, professor? Peraí, deixa eu me ajeitar aqui. Pronto. É nóis. O Fábio, eu achando que o Fábio estava sentado em frente a um birô, cheio de livro, ou assistindo a aula. Está ele na rede. Só assiste na rede se balançando. Cansado, tô cansado. Está cansado, né? Eu entendo, estou brincando. Está aí a Navegantes, na escola, né, Navegantes? E a Joelma aí está aí se ajeitando, mas é todo tempo tirando foto, né? Toda vaidosa, a Joelma, mas é isso mesmo. E professor, quando você vem por aqui, você não fala com as mulheres não, que você apanha, viu? Fala com os homens mesmo, que nós se vira aqui. Então tá bom. Tá certo, tá certo. Eu vou ficar do lado da força, né? Quem pode me proteger. Vou ficar naquele povo que pode me proteger. Se você pegar com o Fábio, é furada, viu, professor? Vixe, Maria. Ei, Joel, vai devagar. Vou logo lhe avisando, porque, né... A turma intimando aí com o pobre, né? Deixa o pobre aí, tá na rede dele, bem tranquilo, conversando, e a turma intimando, né? Façam isso com o Fábio. Né? Pois é, então, mais uma vez, me coloco também à disposição de vocês, né? Quando a gente encerra a disciplina, pronto, encerrou a disciplina. Lamentavelmente, a gente não está se vendo presencialmente, né? Lamentavelmente, não está. Mas espero que logo, logo a gente tenha a oportunidade de ter essa oportunidade, independente de sala de aula, né? E eu já desejo para vocês tudo de bom, saúde, paz, né? Que continue estudando com esse esforço. Não tema arriscar. Sabe, eu vou fazer isso, vou responder.
reagir, essa resiliência, você não quer imaginar como ela é importante na nossa vida. Andar, Teimar, ser teimoso, né? Então, mais uma vez, grato pela participação de vocês, né? Já, olha aí, a Claudiane aí com a sua geração. E, mais uma vez, me coloco à disposição de vocês, fico torcendo que vocês concluam logo esse curso, né? Pode me convidar que eu vou, viu? Vou assistir a solenidade aí. Volta aí que eu tô indo. E gosto muito da turma honra, do professor. Fafó. Grato. Eu gosto muito da Fafó porque vocês têm uma coisa que normalmente o que é que acontece? São todos muito atarefados. Mas todos têm um propósito de ter uma qualificação. Isso é fascinante, né? Porque você trabalha, cuida da casa e quer estudar e quer se qualificar. Uma coisa é o estudante só profissional, eu concordo. Mas vocês estão nessa mescla e tem que terminar o curso com uma certa qualificação, né? Para poder passar no concurso, para poder assumir novas funções e tudo mais. Pessoal, um grande abraço, tudo de bom, e nós continuamos aqui, tá bom? Tchau. Tchau, professor. Nós que agradecemos, viu? Sua presença, a sua participação, a sua metodologia. Opa, tá parabéns, sua didática. Muito boa. E trouxe assim, uma paz, uma harmonia assim, para a gente, porque a gente vem de um turbilhão de tantas coisas, né?